E aproximaram-se os seus discípulos e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Amados irmãos em Cristo, a Sagrada Escritura apresenta-nos hoje uma das mais sublimes e consoladoras da nossa fé. A barca em que navegava o Divino Mestre, libertada pela sua palavra da borrasca do lago de Genezaré. Esta barca, como nos ensinam unanimemente os santos padres, não é outra senão a Santa Igreja Católica, a única arca de salvação, fora da qual todos perecem no dilúvio do erro. Há mais de 2 milênios a Igreja vê sublevarem-se contra si as mais terríveis tormentas. Contudo, ela permanece imóvel e invicta, semelhante à arca de Noé, que, embora batida por furacões e ondas espumantes, sobrenadava segura sobre as águas do castigo divino. A Igreja atravessa os séculos protegida pela promessa de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ao longo da história, caríssimos, a barca de Pedro enfrentou 3 grandes gêneros de tempestades que buscaram em vão o seu naufrágio. A primeira grande tormenta, grande tempestade, foi a perseguição dos tiranos entre os séculos I e III. Foi o período da fúria dos imperadores romanos, de Nero a Diocleciano, que tentaram afogar a Igreja no sangue dos mártires. Mas, quanto mais se derramava esse sangue, mais a semente dos cristãos germinava. A segunda tempestade foi a cisânia dos heresiarcas entre os séculos IV ao século VII, quando o braço secular falhou dos imperadores, o inimigo agiu por dentro. Surgiram Ário, Nestório e Pelágio para ferir o dogma, para demolir a fé. Mas o Espírito Santo suscitou gigantes, como Santo Atanásio e Santo Agostinho, que com a espada da verdade dissiparam as trevas do erro. A terceira tempestade, a revolta dos ímpios, dos séculos XVI ao século XIX. Desde a soberba de Lutero, que dilacerou a unidade da cristandade, até a fúria dos falsos filósofos do iluminismo e do Império Napoleônico, a Igreja foi combatida. Em todos esses episódios, quando os discípulos temiam o naufrágio iminente, Jesus, que parecia dormir para provar a fé dos seus, levantava-se e ordenava a bonança. Et facta est tranquillitas magna, e fez-se grande bonança. A borrasca dos nossos dias seria a tempestade em que estamos atravessando. Todavia, caríssimos, a borrasca que enfrentamos hoje é a de uma natureza distinta e muito mais letal. Se nos séculos passados o vento açoitava as velas por fora, a inundação que hoje presenciamos brota do próprio porão da nau. Não estamos apenas perante maus ventos ou uma crise passageira. Vivemos o mistério da iniquidade no seu auge. Aqueles que desde o Concílio Vaticano II ocupam os edifícios de Roma e sentam-se na cátedra de São Pedro não agem como vigário de Cristo que acalma a tempestade,
pelo contrário, agem como os próprios arquitetos do naufrágio, espalhando os seus erros e suas heresias. Ao trocarem ou substituírem sorrateiramente os dogmas, adaptarem a esses dogmas imutáveis pelos erros e heresias condenadas, como o modernismo, por exemplo, essa cloaca de todas as heresias denunciada por São Pio X, e ao substituírem a lex orandi, ou seja, a Santa Missa de sempre, por um rito humanista, ecumênico e protestante, esses ocupantes não apenas dormem na barca, eles perfuram o casco em nome de uma fraternidade com o mundo e com seus erros, uma fraternidade maçônica e pagã. Considerai a gravidade do nosso tempo, caros irmãos. A Igreja é invadida internamente por aqueles que estão dentro da Igreja, como já denunciava profeticamente São Pio X. O erro já não é proclamado apenas das margens por hereges declarados, mas é destilado nos seminários de formação e documentos oficiais por quem deveria proteger o rebanho. Mas como podem proteger se eles mesmos são os lobos? A Igreja é indefectível, nós sabemos, mas a Igreja conciliar, que hoje se apresenta ao mundo como Igreja sinodal, com as suas doutrinas estranhas ao depósito da fé, revela-se uma estrutura alheia, uma barca fantasma que ostenta as cores de Roma, mas navega sob a bandeira da apostasia. Concluímos pela evidência dos fatos e pelo zelo da fé que os usurpadores do sagrado não podem possuir a autoridade de Cristo. Pois como poderia o vigário de Cristo destruir a igreja que ele é chamado a edificar? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Nosso Senhor. A verdadeira igreja, tal como a arca de Noé, sobrevive hoje nos poucos que mantêm a integridade da fé, naqueles que não dobraram os joelhos perante os ídolos do modernismo. Estamos no meio do oceano. A noite é escura e o capitão parece ausente. O grito dos discípulos deve ser o nosso. Domine, salva-nos, perimus. Senhor, salva-nos, que perecemos. Mas que este grito, caros ouvintes, caros irmãos, seja feito com a consciência de que a bonança virá, não através de um diálogo estéril com o erro e com o mundo paganizado, nem da obediência aos mercenários, não, mas da restauração absoluta da verdade e do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantendo-vos firmes na tradição. Não temais o pequeno número. A barca de Pedro é indestrutível, e quando o Senhor se levantar, a bonança será eterna, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.